Eu acho que na maioria a pessoa não usa para ter o efeito negativo, né? Os adolescentes e a maior parte das pessoas que começam a experimentar com drogas, elas acreditam que as drogas vão melhorar a sua vida, né? Eles aprendem por informações com os amigos que já usaram, né, o quanto que a droga teve algum efeito positivo. Então a maioria das pessoas vão buscar as drogas exatamente para ter um efeito positivo, ou de relaxamento, ou de pensar de uma forma diferente, ou de ter uma experiência social com os outros usuários de drogas. Elas usam ou começam a experimentar para que a vida fique mais interessante, que tenha um prazer, um conjunto de prazeres relacionados ao uso da droga. O que ela menos pensa naquela primeira fase da experimentação é sobre os efeitos negativos das drogas, né? Então, a partir do momento que a pessoa tenha o interesse em usar, ou que o grupo social a esteja estimulando a usar, o lado negativo, infelizmente, fica meio de lado. Ela pode até ter o conhecimento ou acaba desconsiderando o conhecimento de que eventualmente possa fazer mal e acaba prevalecendo a expectativa do efeito positivo, né? Um desses pequenos comprimidos servia como porto seguro para esta estudante. Tomava com cerveja, às vezes até mesmo com pinga. Ficava muito doida. Me dava mais confiança. A confiança era tudo, né? O efeito que ela esperava era imediato. O combustível para Daniela sair à noite. Para poder dançar, para poder conversar com uma pessoa. Que a timidez, que nem eu te falei, não deixa, né? Eu tava pensando em me satisfazer a minha aventura. De querer estar usando e não tava nem aí. Combinações perigosas fazem parte das noitadas de muitos jovens, que chegam ao ponto de amassar comprimidos de remédios tarja preta para cheirar. A mistura ataca diretamente o sistema nervoso.
pessoas que conviviam comigo. As únicas que talvez me amavam. Tinha momentos que eu não sabia mais o que fazer. Não tinha mais amigos, nem pais, sei lá. Me matar seria uma saída tão fácil. Era como tentar enxergar no escuro. Eu não conseguia ver nada. Não conseguia compreender como as pessoas eram felizes. O pior era chorar e não ter ninguém para escutar. Ninguém para me compreender. Eu estava tão sozinha. Minha história começou assim, aos 14 anos, quando fui a uma festa, tomei um porre e experimentei o cigarro pela primeira vez. Não contava nada aos meus pais, tinha medo. Na verdade, eles pouco ligavam para mim. Sempre trabalhavam o dia todo e não tinham tempo, e eu me sentia livre para fazer o que quisesse. Todo o dinheiro que eu pegava, já pensava no que ia consumir. Não passava o dia em casa. Meus pais pensavam que eu ia para a escola, mas na verdade eu ia me juntar com os meus amigos para me drogar. Me sentia feliz. Finalmente eu estava em um grupo que me aceitava como eu era, que compartilhava solidão, matando ela nas fumaças que saíam da minha boca. Lembro de quando eu era pequena. Chegava da escola e ia mostrar as atividades de casa. A minha mãe sempre inventava uma desculpa para não me ajudar. Meu pai muito menos. Na verdade, ele brigava mais do que me dava carinho. Eu era uma criança sozinha. Passava o dia inteiro trancada dentro do meu quarto para me distrair com alguma coisa. Uma vez, quando cheguei em casa, peguei os meus pais brigando. Corri para o quarto para tentar fugir, mas depois eu vi um choro e era da minha mãe. Fui até a cozinha para ver o que tinha acontecido e quando olhei, ela estava espancada, caída no chão. Quando meu pai me viu, me puxou pelo braço, me jogou no sofá e começou a bater em mim também. Isso se repetiu muitas e muitas vezes na pré-fase da minha adolescência. Eu evitei por muito tempo ficar dentro de casa, para não ser espancada e nem ver o meu pai batendo na minha mãe. Foi quando eu comecei a sair com algumas amigas e comecei a beber e a fumar. Fugia da escola para me reunir com os meus amigos. Roubava dinheiro de casa para comprar as coisas que eu queria. Era tudo muito fácil. Qual a faixa etária que mais se envolve no consumo de drogas? Eu vejo na adolescência. E qual a relação da família sobre isso? A família influencia em vários sentidos, né? Porque quando você tem uma família estruturada e aí, de repente, aquilo começa a desandar, separação, né? Brigas dentro de casa. Então, o jovem está, eu digo assim, na adolescência, na verdade, porque na adolescência tem aquela grande transformação dos jovens, né? Então, e aí ele fica meio perdido, né? E aí ele vai procurar, né? Dentro da família, ele não está bem, ele vai procurar um outro grupo social, que são os amigos, e lá tem a facilidade das drogas ilícitas. A facilidade de conseguir o crack, a maconha, que até estão colocando para intensificar o efeito nocivo, prejudicial à saúde, né? Isso causa uma alteração no sistema nervoso central, e aí você, naquele primeiro momento que você ingere a droga, você, né, você fica com aquela euforia, feliz da vida, e depois o efeito passa e você vai no fundo do poço, aí você, não, eu quero novamente, aí eu vou usar a droga, e aí vou ficar feliz de novo, até para tomada de decisões também,
Então, a família é fundamental, ela tem que ser bem flexível com o jovem para que ele não se perca nesse mundo das drogas. Nós temos essa parte também relacionada ao trânsito, que os jovens saem nas madrugadas, eles se enturmando com os amigos, né, para status, para se autoafirmar, vai consumir as drogas. E aí, às vezes ele nem quer, mas aí o amigo oferece, não, é só um pouquinho, aí aquilo vai dar, o cara vai ficar muito feliz, aquela euforia, né, que a gente sabe que é momentânea, e aí ele pega a moto dele, ele pega o veículo dele, né, e para mostrar para as meninas que ele é o cara. E aí, o que acontece? Aí você tem como resultado a imprudência, que é o excesso de velocidade, né? Ele vai ficar fazendo manobras arriscadas. Então, ele acha que também, que ele pode conduzir muito bem seu veículo, mas não é muito por aí não, né? E nós temos também a parte de transportes, né? Em relação a cargas, porque o transportador, né, o empresário, ele quer que você transporte a mercadoria. Então, o condutor, tendo que cumprir um horário, tendo que alcançar aquela meta, ele, às vezes, ele tem que ficar acordado a noite inteira. Então, para ele não dormir, ele faz uso das drogas ilícitas também, que ele vai ficar esperto, ele vai conseguir chegar a tempo ao seu destino, né? Mas você vê que isso vai interferir o quê? No contexto, né? No trânsito, que é o maior ponto de junção entre o relacionamento interpessoal, é todo ali no trânsito. Então, ele vai ingerir drogas, né? E vai para a via e ele tem que entender que ele está colocando em risco aquelas pessoas que vão sair na madrugada para trabalhar. Então, você está contando que o cara, né, o caminhoneiro, ele vai te proteger na via, quando na verdade não é muito assim não. Ele fica tão transtornado, a via não tem a mesma largura, o poste não tem a mesma distância, ele perde muito a noção de espaço, de tempo, os reflexos ficam totalmente alterados, muito mais lentos. Você, em situação normal, até que você vê o perigo, que você pensa no que fazer e você leva o pé no freio, você demora 0,1 a 1 segundo, 0,8 ou a 1 segundo de reação. E a 80 km por hora você percorre 7 metros. Até que se o veículo, você pise no freio, que você pare, você demora mais 30 metros para parar. Então, o condutor que ingeriu as drogas, ele, a 80 km por hora, até que ele vê um pedestre atravessando a via, um ciclista, até que ele vê pense age, ele vai se arrastar 37 metros até a parada total. Então, o que vai resultar nisso? Um acidente de trânsito. Pessoas vitimadas pelas drogas, né? Não só aquelas que ingeriram a droga, mas as que sofreram as consequências da droga. Então, quando as pessoas ingerem a droga, ela pega o seu veículo, pega a sua máquina e fala, o problema é meu, o veículo é meu, a máquina é minha. Não é muito assim, porque quando ela se envolve num acidente, ela vai consumir recursos públicos, né? Ela vai precisar de medicamentos, vai consumir medicamentos. Então, de um modo geral, a droga é uma droga, né? Resumindo assim, drogas ilícitas não é a onda, não. Quais os problemas que as drogas ilícitas podem trazer para o usuário, para o consumidor? Os problemas, vários problemas físicos, mentais e sociais. Tá? Físicos, porque
a pessoa, se não fizer uso da droga, ela vai passar por uma série de fatores que a gente chama de síndrome de abstinência, como tonturas, tremores, vertigens, enjoos, e aí ela vai querer mais droga para se manter normal. E isso faz com que ela roube, isso faz com que ela maltrate seus familiares, as pessoas ao redor, seus colegas, e podem até matar a pessoa que está do seu lado, ou até mesmo se matar se ele fizer um uso aumentado, se ele fizer um uso exacerbado, que a gente chama de overdose, de uma dose excessiva. Tá? E isso faz com que, para que a pessoa fique com a sensação de prazer, faz com que eles roubem, porque se não tiver dinheiro, roubem para comprar droga, roubem a televisão da mãe, ou então roubem o dinheiro do pai para comprar droga e manter-se com aquela sensação de euforia, sensação de prazer que as drogas normalmente provocam no organismo. O que o governo pode fazer para pelo menos diminuir esse problema? Ele pode legalizar, fazer leis. Eles podem regulamentar, criar critérios para os usuários. Tá? Quanto que pode usar, de que maneira pode se usar, quais são os indivíduos que podem comprar legalmente essa droga que vai ser legalizada. Aí já tem estudos, já tem leis aí falando sobre a legalização de algumas drogas consideradas ilícitas.